Seja bem-vindo ao 19º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. Não sei se você já está acompanhando ao longo dos 19 dias ou se você chegou por aí agora. Se você chegou por aí agora, eu quero te dar boas-vindas e dizer que você é muito bem-vindo para poder participar com a gente diariamente da leitura bíblica. Nós já lemos todo o livro de Gênesis e agora estamos no capítulo 5 de Êxodo. Todos os dias a gente tem um alvo de oração e além do alvo de oração, a gente tem a leitura de 3 capítulos da Bíblia. Para você receber o alvo de oração um dia antes do desafio, um dia antes do dia do desafio, basta você entrar no nosso grupo do Telegram. É muito simples. Na descrição do vídeo no canal do YouTube tem o link para você entrar para o nosso canal do Telegram e lá você recebe todos os desafios um dia antes da gente chegar aqui para poder orar, para poder ler a Bíblia. Aí você fica sabendo qual que é o propósito de oração e qual é o desafio de leitura bíblica. Nunca é tarde para começar a ler a Bíblia. Você pode começar hoje, começar a ler com a gente o livro de Êxodo e daqui a pouco você vai estar lendo toda a Bíblia dentro de um ano. Hoje nós vamos orar. Orar por quê? Qual é o motivo de oração? Nós vamos orar para que Deus não permita que o mundo tome a nossa atenção e que roube o nosso tempo que nós deveríamos ter com Ele. Nós vamos orar por isso hoje. Então, você que está aí na sua casa, vai lá, pega a sua Bíblia e vamos orar juntos para que Deus nos ajude para que o mundo não roube o nosso tempo, o tempo que nós deveríamos destinar a Deus, o nosso tempo com Deus, para que o mundo não nos chame mais atenção e acabe sufocando o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar? Então vamos lá. Deus, nós te agradecemos por mais este dia na tua presença. Queremos te louvar por todos os livramentos, pelo cuidado do Senhor, pelo aprendizado que nós temos tido na tua palavra. Nesta noite, nós oramos pedindo ao Senhor que nada nos atraia mais do que a tua presença. Que nada nos atraia mais que o Senhor. Que o Senhor seja o que nós temos de mais importante, mais valioso, e que nós possamos te amar de todo o nosso coração, te amar com tudo que temos. Não permita que o mundo, que as coisas do mundo nos atraia, sufoquem o nosso tempo com o Senhor. Nos ajude, Deus, a dedicar tempo para a adoração e não permitir que distrações possam tirar o nosso foco de estar na tua presença, de te adorar, de te servir, de te louvar. Que o entretenimento do mundo não sirva para nos afastar do Senhor. Que nós possamos saber o tempo certo de cada coisa, o tempo da gente se divertir, o tempo da gente conversar com os amigos, o tempo das redes sociais, o tempo daquilo que nos diverte e o tempo da adoração, o tempo das coisas do Senhor. Nós sabemos, Deus, que cada dia que passa, o mundo, as coisas da vida, tem tentado, Deus, roubar a nossa atenção e cada dia que passa é mais difícil dedicar tempo de qualidade para o Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça e que nos ajude a ter discernimento para quando algo ou alguém esteja tomando o lugar do Senhor na nossa vida, na nossa agenda, esteja sendo mais importante do que o Senhor. Não permita que isso aconteça, mas se acontecer, nos dê discernimento para perceber e cortar o mal pela raiz. Nós queremos te amar, queremos te servir, queremos estar na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, o que você faz? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler aqui, olha, o capítulo 5 de Êxodo. Você sabe aqui, olha, nos capítulos anteriores, só para fazer aqui um resumo breve, Deus fala com Moisés, né? Deus chama Moisés por meio de um espinheiro que estava ali em fogo, mas que não se consumia. Aquele espinheiro estava aceso em fogo, mas ele não diminuía. E aí Deus fala com Moisés que ele iria usar Moisés para poder libertar o povo da opressão do Egito, da opressão de Faraó. Moisés tenta se esquivar da responsabilidade, tenta dizer para Deus que ele não era o cara mais indicado, que ele não sabia como falar. Aí Deus fala assim, olha, eu pensei em tudo. E aí eu vou usar o seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Arão, inclusive, está vindo aí. E Arão vai ser o seu porta-voz. Quando você não souber falar, quando você não souber como se expressar, Arão vai falar por você. E aí Arão vem até Moisés, eles conversam, ali Moisés transmite para Arão a mensagem que Deus havia mandado ele entregar para o rei do Egito, e aqui no capítulo 5 nós vamos ver Moisés e Arão indo até o rei do Egito. Essa é a primeira parte do capítulo 5 de Êxodo. Esse capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte, então, é essa. Moisés e Arão, eles vão transmitir a mensagem de Deus a Faraó. Então nós lemos assim, olha. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse:
Deixe que meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Aí, depois eles expressarem isso para Faraó, Faraó faz a pergunta, né? Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar o povo de Israel ir ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: o Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também: agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Então aqui está Moisés e Arão indo até o rei do Egito, até Faraó, transmitir a mensagem, e Faraó diz: não, eu não conheço esse Deus e tampouco tenho que obedecê-lo. Essa é a mensagem de Faraó para Moisés em resposta à mensagem que Deus havia dado. E aí Moisés e Arão insistem dizendo: olha, se nós não formos, Deus vai nos castigar porque nós estamos desobedecendo ele. E aí o rei do Egito fala: não, vocês não vão e também não vão impedir o povo de trabalhar. E aqui nós temos então, a partir de agora, a segunda parte deste capítulo, que é Faraó dando ainda mais trabalho para o povo. Veja o que acontece aqui no versículo 6. Naquele mesmo dia, o rei deu ordem aos feitores e aos chefes de turma. Ele disse o seguinte: daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para que eles façam tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nenhum tijolo a menos. São os preguiçosos, e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Bom, o nosso propósito de oração é para que Deus nos ajude a não permitir que o mundo atraia a nossa atenção, sufoque o nosso tempo com ele. E aqui nós temos, no capítulo 5, verso 9, Faraó dizendo o seguinte: façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Veja, Faraó está representando aqui para a gente o mundo, as suas paixões, o entretenimento, aquilo que nos atrai, aquilo que quer roubar a nossa atenção de Deus. Note que Moisés e Arão vão até Faraó com a seguinte mensagem: deixe o meu povo ir me adorar. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero ter comunhão com o meu povo, eu quero que o meu povo passe tempo na minha presença. E o que Faraó faz? Faraó diz aos feitores: deem mais trabalho para esse povo. Ou seja, ocupe este povo para que eles não tenham tempo para pensar em adoração. Hoje em dia é o mesmo que acontece com a gente. Se nós não tomarmos cuidado, nós preenchemos a nossa agenda 24 horas e não dedicamos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo. Eu lembro que enquanto eu pastoreava a juventude da igreja local, eu com frequência via os jovens se afastando por um tempo da igreja. E aí você iria conversar com esses jovens para poder saber por que eles sumiram, por que não estavam presentes no culto, na escola dominical, no culto de jovens. E aí eles vão dizer assim: poxa, Júnior, é que tá complicado, a gente tá com muita semana de provas na escola, muitos trabalhos para a gente poder fazer, e aí a gente não tá tendo tempo de ir para a igreja. Aí você conversa com esses jovens e troca uma ideia com eles assim: tá, vocês não tiveram tempo para ir para a igreja, mas me diz uma coisa, a série da Netflix está em dia? O seu esporte favorito está em dia? O seu jogo favorito lá que você gosta de jogar está em dia? As suas conversas no WhatsApp estão em dia? Tem alguma notificação te aguardando? Você já visualizou suas redes sociais? E a resposta com frequência é: nós já visualizamos nossas redes sociais, a série está em dia, os nossos amigos já foram respondidos, o WhatsApp já está respondido, não tem nenhuma notificação não respondida. A gente dedicou tempo a tudo isso. Ou seja, eles estão dizendo: nós não temos tempo para Deus. Nossa agenda está cheia o suficiente para a gente não ter tempo para Deus. E o que nós não percebemos é que muitas vezes essa agenda lotada é uma estratégia do nosso inimigo para nos afastar de Deus e impedir que a gente tenha intimidade com Ele. A gente precisa estar muito atento com isso,
para que a nossa agenda, para que os nossos compromissos, para que a nossa vida, o dia a dia, não nos afaste de Deus, para que a gente não caia nessa armadilha do diabo de ter uma agenda tão lotada que a gente perca a visão de adorar a Deus. É isso que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 5. O faraó está dizendo assim, vamos dar trabalho para esse povo, para que eles não tenham tempo para poder adorar a Deus. Essa é a ideia. E aí no verso 10, acontece o seguinte, então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte, o rei disse que não vai fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, nos chefes de turma que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam, por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então a primeira parte, Moisés e Arão transmitem a mensagem para Faraó. Na segunda parte, Faraó sobrecarrega o povo ainda mais de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar na adoração. E agora a terceira parte do capítulo 3 é quando o povo vai reclamar com Moisés da intervenção de Moisés perante a Faraó, porque quando Moisés vai conversar com o Faraó para que liberte o povo, para ir ao deserto a fim de oferecer sacrifício para Deus, ao invés de Faraó os libertar, acaba oprimindo ainda mais. E aqui então, a partir do verso 15, nós temos a terceira parte que diz assim, então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram, por que é que o Senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados, por que o Senhor está tratando a gente assim? Agora, não nos dá mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu, vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que eu deixe vocês irem oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando. E lhes disseram, o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então nós vemos aqui esse capítulo sendo dividido em três partes, né? A primeira parte, como eu disse, o encontro de Arão e Moisés com Faraó. A segunda parte, Faraó dando mais trabalhos para o povo, e agora o povo indo reclamar com Moisés, dizendo assim, poxa, você deu a eles um motivo para que eles nos escravizassem, para que eles nos maltratassem, eles vão nos matar. E aí Moisés vai até a Deus para dizer para Deus, poxa Deus, eu fui fazer o que o Senhor pediu que eu fizesse. E aí complicou mais pro lado do povo. Sabe quando você segue uma direção de Deus e ao contrário do que você espera, né? Você espera que as coisas fluam, que as coisas deem certo, e de repente as coisas saem do lugar, que fica tudo bagunçado, e você fala, nossa, eu fiz a coisa errada. É isso que está acontecendo aqui. Moisés está tendo o sentimento de que ele havia feito algo errado, porque o povo agora estava sendo castigado ainda mais. Então ele volta até Deus para poder falar com Deus, poxa Deus, e agora? O que eu faço? E aí nós temos o capítulo 6, que também é dividido em três partes. A primeira parte é quando Deus promete que vai livrar o povo. Deus vai prometer isso para Moisés. Depois que Moisés fala isso com ele, Deus promete que vai livrar o povo, né? E aí nós vamos perceber, por exemplo, eu deixei aqui marcado, a partir do versículo 13, a gente percebe que o povo fica desanimado por causa de tudo que estava acontecendo. E a terceira parte, a gente vai ver aqui a genealogia de Moisés e Arão. Essa é a divisão desse capítulo. Então aqui no versículo 1 do capítulo 6 nós vemos, então o Senhor Deus respondeu a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito.
eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do país. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome, de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora, eu ouvi o gemido dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, olha Deus dizendo, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. A gente vê isso aqui com frequência na Bíblia, né? Deus dizendo assim, eu tenho um povo, ele será o meu povo e eu serei o Deus deles. A gente vê isso com frequência. Lá em Apocalipse vai dizer que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e ele vai dizer assim, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Com frequência a gente vê isso. E aqui estava iniciando, né? Lá em Abraão, Gênesis 12, Deus começa a construir o seu povo. E ele vai concluir essa construção quando nós estivermos, enfim, na Nova Jerusalém Celestial, quando nós estivermos na Pátria Celestial. E lá, de fato, ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dedicado a ele, né? E ele está dizendo isso aqui, olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da escravidão. Ou seja, o povo estava sendo tão escravo, estava sendo tão oprimido, que eles não quiseram nem ouvir o homem de Deus, o profeta, falar com eles a respeito da mensagem que Deus havia enviado. No primeiro momento, Deus manda Moisés e Arão irem a Faraó. Agora Deus está dizendo assim, não, eu vou tratar com o meu povo, vão até o meu povo. E aí Moisés tenta conversar com o povo, mas o povo diz assim, não dá pra gente te ouvir, cara, porque a gente está sendo escravizado, depois que vocês tentaram nos tirar, ficou pior ainda. Aí no verso 10, então o Senhor disse a Moisés, vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor, se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar o povo do país de Israel. O povo de Israel do país, né? Então aqui nós temos essa primeira parte, o pano de fundo de Deus falando com Moisés para eles irem tanto ao povo quanto a Faraó. E aí a segunda parte, aqui no verso 14 em diante, a gente percebe, esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São esses os grupos de famílias de Ruben. Simeão foi pai de 6 filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi, com os seus descendentes. Anrão casou com Joquebede, ou seja, os pais de Moisés, como nós vamos ver aqui, ó. Joquebede era sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Anrão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Eusafã e Citre. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Eucana e Abizaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho, chamado Finéias.
São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor, Deus, esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, o rei do Egito, a fim de tirar os israelitas de lá. Verso 28. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor, diga a Faraó, o rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: eu não tenho facilidade para falar, como é que o rei vai me ouvir? É engraçado a gente perceber, pessoal, que lá no capítulo 1 de Jeremias capítulo 1, verso 5, com frequência os profetas, com frequência os homens de Deus, eles vão tentar dar uma desculpa para Deus, né? Para eles não cumprirem o chamado. A gente vai ver eles tentando se esquivar, porque eles pensavam que o chamado era uma responsabilidade muito grande. E aí, com frequência, a gente vê esses homens tentando fugir da responsabilidade. Aí, aqui, por exemplo, olha, capítulo 1 de Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então a gente vai perceber com frequência isso acontecendo, né? Quando Deus vai até Gideão para poder dizer que Gideão seria um juiz sobre o povo, Gideão diz: não, Senhor, de forma alguma, eu não tenho, minha mãe não é uma boa pessoa, minha família não é uma boa pessoa, eu sou o menor da minha casa. E Deus diz para ele assim: não, eu estou te escolhendo, vai você, eu quero que você vá. Então, com frequência, a gente vê esse tipo de tentativa de esquivar do chamado de Deus, porque eles entendiam que o chamado de Deus era uma grande responsabilidade. Hoje em dia a gente vê pessoas batendo no peito e dizendo assim: não, eu fui chamado e eu tenho mesmo méritos para ter sido chamado. E Paulo vai dizer assim: gente, se eu tenho que me orgulhar em algo, não é porque eu fui chamado para ser apóstolo. Se eu tenho que me orgulhar em algo, é orgulhar na cruz de Cristo. A única coisa pela qual eu tenho que me orgulhar é pela cruz de Cristo. Não há nada em mim para que eu vá me orgulhar. Aí no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11, nós vamos ler o seguinte, olha: uma mensagem para aqueles que se acham jovens demais, uma mensagem para aqueles que acham que não têm condições de levar a mensagem de Deus, de aceitar o chamado de Deus. Paulo dizendo ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele diz assim: recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. E aí, Paulo está dizendo assim, diretamente sobre a juventude. Mas eu diria para você assim: não deixe que ninguém te despreze por você ser de uma família humilde. Não deixe que ninguém te despreze por você não saber falar da maneira que todo mundo fala, né? Por você, às vezes, ter um sotaque diferente, às vezes não souber se expressar, às vezes você não estudou e não sabe falar corretamente. Não deixe que ninguém te despreze por causa disso. Mas olha, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo está dizendo para Timóteo: não deixe que ninguém te despreze. Não deixe que ninguém te despreze por nada. Seja qual for a sua limitação, não permita que as pessoas te desprezem. Melhor do que falar bonito é ter exemplo. E Paulo está dizendo para Timóteo: seja um exemplo, Timóteo. Se você se sente jovem, se sente inapto para o trabalho, você se sente fraco, você acha que não consegue, olha, faça o seu melhor e não deixe que as pessoas zombem de você, que as pessoas te desprezem. Seja um exemplo no seu testemunho, seja um exemplo na sua maneira de viver, na sua fé, na sua vida cristã, e não importa aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Apenas viva e seja um exemplo para as pessoas, né? Então aqui Deus está dizendo, Deus disse para Moisés que estaria colocando Arão ao lado dele para ser o porta-voz dele, porque Deus não aceita desculpas. Deus não aceita desculpas. Ele sempre vai nos mostrar como cumprir a vontade dele. Sempre vai nos mostrar. Então, se Deus está dizendo para você fazer algo, não tema. Ele vai te mostrar como cumprir a vontade dele. E aí nós vamos ler aqui o capítulo 7. O capítulo 7 já é separado em 4 partes. A primeira parte é Deus falando com Moisés novamente, do versículo 1 ao 5. Então nós temos essa estrutura. Do versículo 1 ao 5, Deus fala com Moisés novamente. Moisés e Deus, tete a tete. Do versículo 6 ao 13, Moisés transmite a mensagem que Deus havia dado a ele ao rei.
Deus já vem com a mensagem de juízo. E Moisés, agora do versículo 6 ao 13, ele tem que ir lá até o rei e transmitir essa mensagem de Deus para o rei. Do versículo 14 até o 21, nós vemos a primeira praga no Egito. E do versículo 22 ao 25, nós temos as consequências, o que resultou dessa primeira praga que Deus enviou ali. Então vamos lá. No capítulo 7, verso 1 diz assim: Então o Senhor Deus disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Ou seja, aqui Deus está dizendo para Moisés assim: essa relação sua com Arão vai ser como a minha relação com os profetas. O que eu faço? Eu transmito a mensagem para os profetas e os profetas transmitem a minha mensagem para o povo. Como você está dizendo que não sabe como se expressar, como você está me dizendo a sua dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou transmitir a minha mensagem para você e você vai transmitir a minha mensagem para Arão e Arão vai transmitir a mensagem para Faraó. Problema resolvido. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar e ele falará com o rei pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Não era Faraó que estava resistindo a Deus. Era Deus que estava endurecendo o coração de Faraó para cumprir um propósito. Havia um propósito de Deus ali. Deus tinha que mostrar, não só para os egípcios, mas para todos os povos ao redor, que ele era um Deus poderoso que velava pelo seu povo. Não bastava simplesmente fazer com que Faraó deixasse o povo sair do Egito. Era preciso construir a visão de que o povo de Israel era um povo protegido por Deus, porque quando nós vamos ver dali para frente a saída do povo do Egito e a peregrinação do povo, eles vão passar por muitas terras, eles vão ter que enfrentar muitos inimigos e eles vão ser temidos pelos inimigos por causa das coisas que Deus fez por eles no Egito. A fama do povo vai crescer como um povo que de fato era o povo escolhido de Deus. Então Deus tem que abalar as bases do Egito para mostrar não só para os egípcios, mas para todos os povos daquele lugar que ele era o Deus Todo-Poderoso e que o povo de Israel era o seu povo. Portanto, por onde o povo de Israel passasse, essa mensagem seria levada, entende? Então por isso Deus endurece o coração de Faraó. Verso 4. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e o levarei para fora do Egito, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus queria mostrar para os egípcios que ele de fato era o Deus Todo-Poderoso. Deus queria transmitir essa mensagem. Porque Faraó se rogava ser um Deus, ele se julgava um Deus, ele se apresentava para o povo como Deus. E Deus não aceita que outras pessoas se posicionem no lugar dele. Só existe um Deus. E Deus destrona aqueles que tentam ocupar a posição de Deus. Então a ideia aqui, bem clara para você, para que fique muito claro para você, era que Deus iria abalar as bases do Egito, é que Deus iria envergonhar Faraó, para que Faraó não se rotulasse mais Deus, para que Faraó entendesse que só existe um Deus e para que os egípcios compreendessem isso, certo? Verso 6. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Então aqui a primeira parte. Deus, mais uma vez, fala com Moisés, né? Vai até Moisés e fala assim: Moisés, fique tranquilo, eu estou no controle de tudo que está acontecendo. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas vocês serão livres de lá e eu vou mostrar para todos os egípcios que eu sou o Senhor, Todo-Poderoso. Então a primeira parte é essa. A segunda parte agora é Moisés e Arão novamente transmitindo agora essa mensagem de juízo. Agora já era uma mensagem de juízo. Deus está dizendo: eu vou fazer cair um castigo sobre o Egito. Olha, verso 8. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Você vai ver que com frequência que eles fizeram como Deus havia mandado. A ordem
cumprida ao pé da letra, obediência total, imediata e restrita, com alegria. Eles obedeciam a Deus nos detalhes, ou seja, eles fizeram tudo como Deus havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou ouvir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas dos mágicos. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então aqui mais uma vez, Deus mostrando para Faraó o poder dele, né? Moisés vai lá, transmite a mensagem, Faraó, não vou deixar o povo ir. E aí Moisés e Arão fazem um milagre, jogam um bastão no chão, aquele bastão se transforma numa cobra. E Faraó chama os sábios para que eles possam fazer a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, no entanto o bastão de Moisés e Arão engole as cobras que os bastões dos sábios haviam sido transformadas, né? Mostrando a soberania, o poder de Deus aqui neste caso. Verso 14. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está temando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra, espere o rei na beira do rio e diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer que deixe o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora, o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Aqui então nós estamos vendo a primeira praga. Deus derramando a primeira praga sobre o Egito, fazendo ali as águas se transformarem em sangue. Embora muitas pessoas vão dizer que foi um líquido vermelho, um corante, uma tinta, a palavra sangue aqui representa exatamente isso. Sangue. As águas se transformaram em sangue. Verso 20. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim, o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois de que o Senhor Deus bateu na água do rio. Então, durante 7 dias, aquela água havia sido transformada em sangue. Imagine o que é você ver isso. Os egípcios já haviam compreendido que algo misterioso estava acontecendo. Você vai ver que à medida em que o tempo vai passando e que as pragas vão vindo, os próprios oficiais vão dizer para Faraó: a gente está perdendo, a coisa está ficando estranha para nós. Mas Faraó continua resistindo. E Deus continua castigando, como nós vamos ver a partir do capítulo 8, quando começa aqui no capítulo 7, verso 14, o juízo de Deus vindo sobre o Egito. Faraó permanece lá com a decisão de não deixar o povo ir ao deserto a fim de adorar a Deus. E Deus vai desferindo juízo sobre Faraó, para que ele de fato perceba que ele é o Deus verdadeiro, que Deus, o Senhor, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e não Faraó. Mas ainda que com a primeira praga, ainda que o rio se transforme em sangue, você percebe Faraó ficando irredutível. Faraó ali fazendo com que o povo seja punido. Imagine um cheiro de sangue, um fedor, um odor subindo durante 7 dias,
e ainda assim o povo sendo castigado, passando por essa dificuldade, sem ter onde tirar a água, e Faraó permanece irredutível. Nós não vamos deixar o povo ir. Então aqui a gente já percebe o poder e a excelência de Deus, como Deus é poderoso para poder mostrar e impor o seu poder diante daqueles que ficam ali tentando impedir que ele cumpra os seus desígnios, tentando impedir que ele cumpra a sua vontade, que se opõe à vontade de Deus. E daqui para frente nós vamos ver o poder de Deus para arrancar o povo das mãos de Faraó e para envergonhar esse homem que se rotulava Deus, que se intitulava Deus, né? Espero que a leitura de hoje tenha sido edificante para você. Espero que você tenha sido abençoado. Quero tentar fazer aqui o nosso desafio todo em torno de até 40 minutos no máximo, né, para a gente poder não ficar cansativo. E conto com você amanhã, às 22 horas, para a gente ler mais 3 capítulos e para a gente poder orar junto, tá? Que Deus possa revelar a você o quanto Ele é poderoso, que Ele possa mostrar para você que ninguém pode ficar entre o que Ele quer fazer na sua vida e o que Ele vai fazer. E que, em hipótese alguma, você permita que o mundo, que o entretenimento, que os prazeres dessa vida tomem o seu tempo com Deus. Que a sua agenda não seja uma agenda tão cheia que Deus fique fora dela. Mas que apesar de todos os seus compromissos, de todos os seus afazeres, você sempre encontre um tempo de qualidade para você se dedicar a Deus. Assim como você está fazendo aqui. Não permita que ao longo do ano você se afaste deste propósito que nós estamos fazendo. Este é um tempo dedicado para Deus. E você pode fazer tudo durante todo o dia, durante todo o horário do seu dia. Mas pare às 10 horas, para que você possa ter um encontro comigo e um encontro com Deus, para que a gente possa meditar na palavra e aprender mais a respeito do Senhor. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até amanhã. Valeu, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau, pessoal.